Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, antes da gente começar o episódio, a gente vai ter alguns recados aí para vocês. Então, estamos aqui copiando na Maria Siriane, já que ela provocou a gente em outros episódios, mas a gente está falando um pouquinho antes. Então, antes da gente falar sobre instabilidade patelofemoral, acho que alguns recadinhos do Rafa aí. Rafa, o que a gente tem no Fisiortopedia aí? O que a gente tem preparado? Gente, enquanto gravamos esse episódio, né, estamos em maio, então alguns recados aí de novidades, né? Em maio a gente teve 2 novos cursos na STAR, que é a nossa plataforma de educação continuada. A gente teve um curso de atendimento domiciliar com a Daphne, onde ela traz aspectos relevantes relacionados à gestão, relacionados a exigências que um físio tem que ter para atendimento domiciliar, e também várias dicas de como organizar ou se organizar para poder fazer carreira disso, né? Não usar o atendimento domiciliar só como um começo de carreira, alguma coisa para tapar um buraco, mas para realmente construir um serviço de relevância para viver de atendimento domiciliar. Então, é uma pessoa que tem estudado bastante o assunto, tem se proposto a organizar muito esse assunto, vai ser um curso bem legal. E também, né, aproveitando que o Pinfa, para os carinhosos aí, para os íntimos, ele é um convidado desse episódio, a gente também tem um curso dele que sai na Star sobre laser, né, o uso do laser na reabilitação musculoesquelética, trazendo as principais evidências, o embasamento teórico e também prática, né, demonstração prática de como aplicar, o que tem de melhor, o que tem, enfim, né, de novidade nessa área. Então, acho que são dois assuntos relevantes. Temos também, em junho, o lançamento da nossa primeira certificação, que é a nossa nova linha de cursos para formar experts em assuntos específicos. Essa primeira vai ser sobre coluna lombar, onde a gente tem hoje 4 professores aqui da casa, né, o Renato Soares, o Guilherme Paiva, o Murilo e a Isadora, que vão trazer desde a base teórica epidemiológica até insights sobre o que a literatura fala sobre como avaliar, né, mostrando como cada um faz e trazendo guias práticos para avaliação, e também trazendo as principais evidências de reabilitação para cada uma das condições que a gente sabe específicas e também para dor lombar inespecífica, como conduzir, né, como tratar e quais são as evidências para fazer isso de novo, com bastante demonstração prática. E também, a gente gosta de falar, né, tá falando sempre para divulgar bastante o nosso livro. Começamos aí o primeiro livro do portal Fisiortopedia, que está sendo construído em parceria com a editora Manolha. Esse primeiro vai ser um livro sobre fisioterapia musculoesquelética no geral, né? A nossa ideia é fazer um livro muito atualizado, para não só servir até de material de base para quem ministra disciplinas de fisioterapia musculoesquelética, mas também um livro atualizado para o profissional que atua na área e quer se atualizar, porque a gente vai ter ali as principais referências da área do Brasil, trazendo ali, né, as atualidades e o que tem de mais novo da literatura para cada um dos tópicos que a gente vai falar. E o livro, na verdade, é o primeiro de uma série de livros que a gente já tem ali escopados junto com a Manolha, né, e vamos lançar aí ao longo dos próximos anos uma série deles, vários assuntos aí. Acho que da semana, do mês aí, é isso aí. Muito bom, muito bom. Então, tudo o que o Rafa falou já está gravado, né? Então, com certeza, posso garantir que a qualidade está muito boa de tudo que ele falou, né? Até os cursos da Star são cursos e temáticas que muitas vezes parece que pode ficar num óbvio, mas são cursos que realmente vão para uma direção diferente em relação ao assunto, né? E o livro, vocês vão escutar muita gente falar, porque o livro vai ser produzido, vocês sabem como demora isso, mas a gente vai ficar gerando essa ansiedade em vocês, porque é um livro que a gente quer que seja de cabeceira e esteja em todos os lugares possíveis aí para vocês se atualizarem. E falando do nosso episódio, a gente já gravou, ficou super bacana, né? A gente pegou toda uma linha de pesquisa aí de mestrado e doutorado e pós-doc futuramente aí do Lucas Arrebola, orientado pelo professor Pinfield. Então, um timeline muito bacana, né? Daquelas linhas de pesquisa super concretas, aonde realmente tem uma continuidade das respostas que vão sendo dadas, e a cada pesquisa e projeto a gente sabe como vivo elas são, então são essas consistências que a gente precisa na literatura dos grupos de pesquisa para realmente conseguir auxiliar, né? Então, falamos desde bastidores de como que tudo isso foi criado, que foi todo esse plano de fundo do episódio,
falando um pouquinho de intervenção, característica da população. Então, ficou super bacana aí, ficou uma conversa super agradável, né, Rafa? Eu tive aquela impressão de sair de uma aula de congresso onde a pessoa que falou foi a pessoa que participou da construção da área, assim, sabe? Uma área ainda pouco explorada, mas essa linha de pesquisa está na vanguarda ali, né? Com parceiras internacionais, inclusive, trazendo, enfim, o que tem de mais moderno nessa linha, foi bem legal. Ver os bastidores, mas também saber dos resultados. Exato, cheio de spoiler. Então, com certeza vocês estão ansiosos aí para realmente saber do episódio. Aproveitem, não esqueçam de curtir, comentar, mandar para todo mundo aí que possa se interessar do assunto. Um bom episódio para vocês. Um grande abraço. Valeu! Bom, pessoal. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui no episódio 203, nosso episódio aí para falar um pouquinho sobre instabilidade patelofemoral, um assunto super complexo aí, né? Super pouco falado, né? Então, é um assunto que carece. Então, a gente vai trazer aí dois convidados aí super especiais para a gente poder falar um pouquinho desse assunto, destrinchar um pouquinho alguns detalhes da reabilitação, né? E é um assunto que sempre vai merecer tem uma grande complexidade, né? Então ele merece muita atenção. Então hoje a gente está com o professor da casa aqui, Carlos Pinfield, o famoso Pinfa, né? Diretamente da Unifesp de Santos aí, daqui a pouco ele se apresenta, e também uma pessoa que eu ainda não conhecia, mas faz uns 15 anos que eu escuto falar dele, que é o Lucas Arrebola, um cara que é um fenômeno segundo o Brick e Fukuda, lá na casa. Então toda vez que eles tinham alguém como referência, era esse moleque aí. Agora finalmente a gente está se conhecendo, né? Então um grande prazer recebê-lo aí, tá? Então, vou começar pelo Rafael Crescicalati, depois vocês vão se apresentando. Rafael, tudo bem com você? Essa foi um spin, hein? Eu achei que ele ia falar. Ih, né? Jogou para mim aqui. Ah, Bom dia aí, boa tarde, boa noite, gente, quem nos escuta. De fato, a gente já fez vários episódios de joelho e nunca falou desse assunto, né? Agora que você fala, é pouco falado, inclusive aqui, assim. Então, vamos aproveitar o ensejo aí para aprofundar o assunto. E, bom, Pinfa já é de casa, né? Segundo episódio aqui. E Lucas, muito bem-vindo. Então, com certeza vai ser um episódio muito legal. sensacional. Um assunto que todo mundo confunde aí, né, entre dor patelofemoral, estabilidade patelofemoral, mas são assuntos extremamente diferentes aí. A gente já vai conversar com esses detalhes. Mas, antes de qualquer coisa, Pinfa, por favor, já Opa. se apresenta para todo mundo aí, para quem perdeu o seu episódio de agentes eletrofísicos, né? E Pode assistir lá, né? Tá lá. Pode, Pode ir também lá é e... verdade. Mas deve, deve. se apresente para todo mundo aí. Bom, eu sou o Pinfield, Carlos Eduardo Pinfield, mas sempre Pinfa ou Pinfield. Sou professor da Unifesp, tá? Professor orientador dos programas de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação, mestrado e doutorado, né? E estou em Santos atualmente, na Unifesp em Santos, mas sou cria da Unifesp São Paulo também, então sempre estive lá e agora estou em Santos há 13 anos já, quase 14. E trouxe o Lucas foi meu aluno de mestrado, doutorado e agora futuro pós-doutorado aí, um garoto com uma produção excelente também. E a gente gosta quando tem os alunos que reproduzem, que vão produzindo ciência sozinho. Hoje ele anda por conta própria também, é um foguete. Obrigado pelo convite, tá? Estou à disposição. E é um tema bem legal, é um tema que, quando o Lucas trouxe esse tema, eu sentei com ele muito sério e falei, certeza que nós vamos entrar nesse tema, porque, assim, cara, para falar de instabilidade patelar, você tem que ter um grupo muito coeso, tem que ter um local sério para trabalhar, não é fácil, não. E muita confusão sobre os termos, né? Quem trata a instabilidade acaba levando no pacote o protocolo de dor patelofemoral, femoropatelar, né? Na mesma... E não é bem assim, né? O Lucas vai conversar bastante, vocês vão ver que tem algumas diferenças importantes no tratamento. Obrigado pelo convite aí, Fuku e o Rafa. Um prazer estar aqui de novo. Muito bom. Pinfa que está na nossa... Teve uma rotina de estúdio grande com a gente aí recente, né? Verdade. Gravou para pós de esporte e atividade física, gravou o curso de ultrassom que já está lançado lá na Star, e em Sim. breve vai sair o curso de laser aí também. Então, vários cursos e temas e aulas aí bem bacanas. E a gente gravou várias coisas práticas, acho que está um curso bem rico. Vai ser bem legal para vocês poderem se aprimorar dentro dos agentes eletrofísicos. Lucas Arrebola, por favor, se apresente. Fiz o mistério todo agora, por favor, é você. Leandro, Rafael, obrigado pelo convite, viu? Para mim é um prazer falar aqui com vocês, né? E aí eu digo mesmo, Leandro, né? Um cara que conhecia
de ouvir falar bastante, né? Uma referência na área, né, cara? E assim, até em rede social e tudo mais, assim, a gente conhece bastante o Leandro, né? Mas nunca tive a oportunidade, aí o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas pelo menos por vídeo, né, Guzala? Tô te conhecendo aí, Em breve a gente resolve em isso. breve pessoalmente, exatamente. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite aí mais uma vez. E aí, cara, a luxação patelar é um tema que, sei lá, porque eu me apaixonei, né? Em um momento da minha vida, ali na minha prática clínica, né? Como a gente estava conversando antes e tudo, eu fiz um caminho meio. Eu iniciei na Santa Casa, minha pós-graduação em 2009 e 2010, né? Assim, e você também é aquele da Santa Casa, né? Sabe que ali é um ambiente fértil, né? Assim, é um solo fértil ali para a gente estudar, né? Adquirir conhecimento e querer, de repente, até produzir conhecimento também, né? E aí, concomitante a isso, eu entrei no hospital do servidor, um hospital que carecia de pessoas na área da ortopedia, né? E graças a Deus eu entrei assim e pude assumir essa área, na parte hospitalar mais voltada à ortopedia. E conheci nesse meio tempo aí o professor Pinfield, né? Que me adotou aí dentro da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, né? Um cara que comprou a ideia. Você chega, puxa, né? Primeiro que os grupos de pesquisa já têm os projetos de pesquisa já rodando e bem estabelecidos, né? E aí você chega para o Pinfield, que é um cara que costuma pesquisar com a gente eletrofísica, e fala, cara, eu quero estudar uma lesão que corresponde a 2 a 3% das lesões de joelhos. Fala, cara, você está maluco, você não vai conseguir N nunca para você treinar um ensaio clínico ainda, você está doido, né? Mas realmente é um assunto que, assim, por mais que pareça, né, isso a literatura também destrincha bastante, né? Uma lesão incomum, ela é mais comum do que a gente imagina, principalmente em crianças e adolescentes. Uhum. Né? Então, assim, ela surge com frequência de fato, né? E foi o que aconteceu quando eu estava lá no servidor mesmo, e concomitante a isso, fazendo mestrado e o doutorado, né? E é um assunto que carece bastante de conhecimento, de literatura na área, né? Assim, você tem revisões sistemáticas, com meta-análise, de repente, comparando eficácia e tratamento cirúrgico conservador, mas eu acho que a literatura se avança alguns passos quando ela fala né, de repente tenta bater o martelo, o que é superior, cirúrgico, conservador, só que antes a gente não tem, por exemplo, um protocolo bem estabelecido, bem escrito na literatura, com evolução de cargas, tempo de tratamento, o que fazer com esse paciente pós-alta, né? Qual protocolo é melhor, né? E muito, assim, para minha surpresa, né? Quando eu fui estudar para poder tratar meus pacientes e depois também desenvolver as pesquisas, a maioria dos estudos tratava a luxação patelar como dor patelofemoral e muito baseado em opinião de especialista, muito baseado nada em ensaios clínicos, né? Assim, com qualidade, de fato, né? Então, por isso que eu resolvi aí destrinchar e adentrar a área da luxação patelar. Muito bom, muito bom. E acho que é um assunto super relevante aí, e a minha experiência está muito mais dentro da Santa Casa, né? Acho que na parte clínica não é uma coisa que, pelo menos, da onde eu trabalhei, apareceu muito. Então, já vamos começar do começo, né, Lucas? E acho que falar um pouquinho de todas essas questões relacionadas ao perfil desse paciente, né? Então, eu lembro muito bem na Santa Casa, onde a gente já via, né, como você falou, adolescentes, normalmente um perfil que está relacionado talvez a algum sobrepeso aí em algumas situações. Tem muita característica anatômica, né, do próprio joelho. Então, tem várias situações que a gente sabe que são característicos e quando me fala de estabilidade femopatelar, eu já lembro de algumas características, alguns fenótipos, né? Então, fala para a gente do começo e vê direitinho se a gente ainda tem essa memória desse perfil de paciente aí. Não, perfeito, Fusão. É isso aí, né, cara? A gente vê muitas crianças e adolescentes, então são pessoas que provavelmente têm algum fator genético envolvido, né? Até recentemente, um artigo até que nos citou, né, Pinfield, ele fala sobre 8 genes que talvez contribuam nessa questão da luxação patelar, né? E realmente, assim, é uma disfunção que envolve características aí que são anatômicas. Então, só para a gente elencar aqui como fator de risco, né? Uma trocra displásica, uma patela alta, né? Um tilt patelar, uma patela mais lateralizada, né? Um índice de TAGT aumentado, uma distância de TAGT aumentada, né? Então, todos esses são fatores anatômicos, né? Mas nesse balaio aí, digamos assim, né, cara, essa sopa de fatores de risco, a gente pode elencar aí, sim, fatores, por exemplo, que se relacionam, de repente, com colágeno, né? Com relação a... Tem muitos pacientes que cursam com frouxidão ligamentar, então você tem um score para isso, que é o Beighton Score, você consegue diferenciar esses pacientes que têm uma frouxidão ligamentar e os que não têm, né?
E aí, para nossa surpresa também, você vê vários estudos mostrando que esses fatores de risco, eles são uma via de duas mãos, né? Eu deixei por último para falar de um fator de risco aqui, que é a imaturidade esquelética no primeiro episódio, justamente por isso, né? Então, quanto mais jovem esse paciente luxa a patela, então lá para os seus 8, 9 anos, maior risco ele tem de recidivas. E esse é um dos principais fatores de risco, a imaturidade esquelética. Por quê? Porque uma vez que esse paciente luxa a patela, ele tem uma ruptura do ligamento patelo-femoral medial, em 90% dos casos, que é o principal restritor medial da patela, né? E aí a patela, e assim, o ligamento patelo-femoral medial é diferente no LCA. Ele é um tecido um pouquinho mais achatado, parece muito mais um retináculo, ele tem uma ligação íntima com o vasto medial oblíquo, né? Então, uma vez que o paciente ele rompe o ligamento patelo-femoral medial, ele não só perde a estabilidade mecânica deste ligamento, mas perde também a estabilidade dinâmica. O VMO ele passa a mudar por conta dessa lesão, passa a mudar o seu vetor de tração, de ação. Então, ao invés de medializar a patela, ele começa a superiorizar. Então, é uma patela que ela vai correr mais lateralmente. E por correr mais lateralmente, ela tende a estimular só a região lateral da tróclea, por exemplo, né? E só a região lateral da patela. E pensa assim, numa criança com esqueleto imaturo, essa criança ela vai crescer com essa patela mais lateralizada. Ora, se eu só tenho estímulo nessa região, só essa região vai se desenvolver. Então, você vê muitos pacientes, por exemplo, com uma displasia troclear, né, uma tróclea rasa, associado a uma hipoplasia do côndilo medial, porque não tem estímulo naquela região. Então, a tróclea parece uma rampa, né? Então, são duas coisas, né? Esses fatores de risco, eles são fatores de risco para novos episódios de luxação, mas também luxar, né, o primeiro episódio de luxação, luxar para o esqueleto imaturo, favorece com que esses fatores de risco piorem, né, que apareçam, né? Então, o primeiro episódio de luxação patelar, ele é responsável, sim, por uma tróclea displásica, por um TAGT aumentado, né, por uma patela alta, por um tilt patelar aumentado. Então, uma via de duas mãos aí. E nós estamos tentando mapear um pouco essa congruência, onde que se liga os fatores não modificáveis com os modificáveis, né? Que a gente chama, como o Lucas estava falando, os anatômicos não modificáveis, né? E o grande problema é quando você tem match quase todos com todos, né? Você tem os pacientes com fatores não modificáveis importantes e modificáveis também. Aí você começa a olhar, esse é um paciente complexo de tratar, né? E então nós estamos tentando dar uma mapeada num próximo estudo agora, que tem uma relação direta com a adesão do paciente ao tratamento também. Isso é uma coisa que a gente está estudando com o aluno de mestrado agora, de Brasília, e o Johnny. E aí nós estamos tentando mapear um pouco esse processo. Qual que é o perfil desse paciente? Que a gente conhece, né? A gente olha e fala, aquele paciente ele tem instabilidade. Você olha para ele, você sabe, né? Ele tem uma carona de instabilidade, assim. Mas a gente não sabe o porquê. É muito complicado. E aí esse estudo que o Lucas falou, que foi publicado agora de alterações genéticas, tem 8 genes que estão relacionados um pouco a isso. É um estudo bem legal, super recente, de 2024 agora. Então nós estamos tentando entender um pouco melhor esse perfil dos pacientes. É uma coisa bem interessante de se pesquisar, viu? Perfeito. Eu acho que é bem interessante, eu até queria ir um pouco, vou voltar um pouco para trás na história do mestrado, doutorado do Lucas, para falar um pouquinho do como que vocês raciocinaram toda a linha de pesquisa, né? Então, assim, como é uma situação, até como o Pinfa falou, né, difícil de achar, e não pensar no ensaio clínico seria muito complexo, assim como as questões de avaliação precisa estar muito bem estabelecido, como que vocês foram criando a linha de pesquisa, pensando nesses gaps que a literatura vai trazendo em relação ao assunto, né? Então, acho que é legal, desde essa tua motivação inicial, como você já falou inicialmente, né? Mas sim, como que você foi convencendo o Pimpa para falar assim, cara, vale a pena, a gente vai por essa linha, né? E aí eu acho que essas construções de bastidor é uma das coisas que precisa ter essa maturidade, precisa de tempo para realmente preencher essa literatura, né? Então, se você puder contar, Lucas, acho que esse daí é um processo bacana. Perfeito, Fusão. Então, a gente começou do zero mesmo, né? Assim, poxa, a gente precisa desenhar então, o estudo, né, e tudo mais. Então, vamos ver uma ferramenta que avalie esses caras de fato, né? E a gente levantou os estudos tratamento conservador, cirúrgico, e para nossa surpresa, a grande maioria utilizava como desfecho primário, usava Leishman e Kujala, que a gente já sabe que não foram criados para luxação patelar. Então, eu já parto de um pressuposto ali
que eu vou usar uma avaliação. Eu sempre falo assim que pesquisa em saúde, ela é uma gambiarra, no bom sentido, digamos assim, né? Porque eu pego um sintoma que ele é subjetivo, eu transformo em algo objetivo para poder usar um tratamento estatístico matemático, né, que muitas vezes deriva da física, da matemática mesmo, para poder falar assim, olha, isso aqui representa a maior parte dos pacientes, né, isso aqui representa quase que o todo, né? E aí, cara, já parto do pressuposto errado, eu já estou partindo de uma ferramenta que não foi feita para avaliar pacientes com luxação patelar. Por mais que ela tenha uma sensibilidade, isso foi visto, né, por meio de estudo para pacientes com luxação patelar, ela não foi criada especificamente para isso. Se você pegar o Leishman, quem conhece, você tem questões aí mais voltadas, por exemplo, para LCA. O Rujala tem uma questão só de instabilidade. E aí, procurando, a gente achou um estudo chamado Norwich Patellar Instability Score, NPIS, né? Eu falei, caramba, meu, e não tinha essa versão no português traduzida, né? Então eu falei, opa, peraí, então antes de iniciar o ensaio clínico, eu preciso fazer a tradução dessa ferramenta. Foi aí que a gente entrou em contato com o Toby Smith, que eu estava em Norwich na época, e para surpresa o cara respondeu super rápido, ele se mostrou uma pessoa muito aberta, muito tranquila, assim, de conversar e tal. Eu falei, caramba, que legal, né? E pedi autorização para traduzir, a gente conseguiu essa autorização para traduzir e validar essa ferramenta para a língua portuguesa, né? Aí eu falei, cara, mas esse cara é tão gente boa, meu, acho que eu vou manter contato com ele, vou falar com ele e tal. E assim, meio que maluco, né? Eu tô isso aqui lá e tal. Acho que eu vou para Inglaterra visitar esse cara, meu. Esse cara vai ser um cara legal para contribuir com a gente nas pesquisas, né, de ilustração. Um cara que ele também, o Toby, ele é mais velho que a gente, né? Acho que da idade do Pinfa, né, Pinfa, né? Mais ou menos da idade do Pinfa, né? Ele começou... somos contemporâneos. Né? Isso. E aí ele também fez o mestrado dele, né, assim, doutorado voltado para instabilidade. Falei, pô, que legal, vou conhecer esse cara. Eu peguei, eu falei assim, comprei uma passagem para Inglaterra para ir já nas férias de julho. Falei, Toby, eu tô indo para Inglaterra, cara. Já vou passar férias aí mesmo. Vamos nos encontrar? Ele falou, fechado, vambora e tal. Eu falei, meu, não sabia nem o que tava fazendo direito, sabe? Eu fui enfiando a cara e fui. E fui eu para Inglaterra lá e tal. Ele falou, não, Lucas, beleza e tal. Me encontra na frente do Palácio de Buckingham. Eu falei, meu Deus do céu, né? Coisa, cara. E eu fiquei esperançoso e tal. E aí, beleza. Cheguei lá meia hora antes, né? Sentamos, conversamos. Meu inglês péssimo, mas consegui me comunicar assim. E a gente estabeleceu uma parceria nos estudos, né? Legal. Então e aí a gente começou a pensar os estudos, né? E tudo mais. Então a gente fez a tradução e validação dessa ferramenta que ele criou, muito bacana, porque essa ferramenta se pauta no paciente, né? Uhum. Então ele pegou os pacientes que tinham estabilidade patolofemoral e elencou lá 25 atividades que eles sentiam, que eles mais sentiam estabilidade, né? E aí existe desde atividades muito simples, que é, sei lá, olhar atrás do pescoço, assim, para ver alguém tá te chamando, né? Até atividades, por exemplo, de saltar, aterrissar, né? De fazer pivô em cima do joelho. E essa ferramenta também é interessante para dar peso para cada atividade. Ou seja, quanto mais instabilidade esse paciente sente numa atividade simples, mais ele pontua. Certo. Isso é bem bacana, a gente achou bem interessante, né? E aí fizemos e conseguimos utilizar o nosso ensaio clínico. Mas antes disso a gente pensou, caramba, não sabe nem o que trabalhar no ensaio clínico. Não tem nenhum estudo que fale de fatores modificáveis, né? Nem dos principais déficits ali de força muscular. A gente foi seguindo mais ou menos o que foi feito com dor patolofemoral. Opa, se eu avaliar a força dos pacientes que têm instabilidade e comparar com o grupo controle, de repente a gente acha um padrão aqui. Né? Como foi achado, que depois a gente sabe que é consequência, não causa da dor patolofemoral, mas você tem um padrão de fraqueza ali, proximal e de quadríceps, né? E aí fizemos esse segundo estudo, que foi publicado na Clinical Journal of Sport Medicine, né? No qual a gente não encontrou padrão nenhum, tudo é fraco, né? Flexores de quadril, extensores, porque são realmente pacientes que estão muito limitados do ponto de vista de atividade mesmo, do ponto de vista funcional, né? E E a aí, gente fica numa dúvida, né, Lucas? Esse estudo foi interessante porque ele mostrou há uma fraqueza generalizada desses pacientes, mas a gente não sabe se essa é a causa. Sim. Né? Isso, exato. E a gente não sabe o quanto a fraqueza veio depois da primeira luxação. Então, mas a gente tem um perfil um pouquinho traçado que, assim, esse paciente, ele tem uma fraqueza mais generalizada do que uma pessoa que não tem instabilidade. Ou com dor patolofemoral, né, Pinfa?
Exatamente. Né? Eu acho interessante esse comentário, Pinfa, porque é uma questão que a gente sempre falou na Santa Casa, né? A questão da causalidade em relação à fraqueza, porque pensa que é um paciente que, no geral, tem medo de usar o seu membro, né? Uhum. Sim, Então, se ele tem medo, ele vai tendo uma fraqueza generalizada. Hoje parece até um pouco óbvio que seja uma consequência, né? E Sim. não necessariamente uma exato. causa. Porque se a gente pensasse na causa exclusivamente mecânica, né, de todo o processo do valgo dinâmico, a gente sempre achava que esse movimento aumentado poderia ser essa causa, mas não é bem essa questão, né? Acho que hoje é bem fácil de pensar como um desuso prolongado e essas musculaturas como um todo vão ficando totalmente enfraquecidos, né? E até entender e como ganhar confiança desse paciente, acho que é um dos grandes trabalhos a serem feitos, né? Mas acho que Perfeito. é um comentário importante de investigação, que por mais que pareça ser óbvio, né, como vocês falaram, não tinha nada na literatura. Na Santa Casa eu sei que tem o trabalho também do Leozinho e do Casarini lá relacionado a esse assunto, Uhum. Diego Gales. Então acho que é importante um pouco de esclarecer que nem essas caracterizações mais simples a gente tinha, né, na literatura, né? Então, Sim, e uma coisa que chamou a atenção, né, Lucas, é que nesse próprio estudo, os pacientes também têm uma alteração na amplitude de dorsiflexão no tornozelo. uhum, Perfeito, isso mesmo, né? Né? Aí não sabemos se é por não utilizar muito, e eles sabem que esse posicionamento, quanto mais você exige numa dorse, a chance de luxar é maior e ele começa a evitar utilizar, né? Então, tem todo esse processo aí que uhum, não é fácil responder, não. com É certeza. difícil, né, Fusal, assim, é uma doença que ela começa, você pega pacientes com 7, 8 anos que luxam a patela. Uhum, Eu precisaria avaliar esse cara lá antes, né, cara? Um estudo, tipo, prospectivo para estabelecer causalidade, né? Relação causa e efeito e tudo mais. Então, é bem complicado numa doença e ainda você tem vários fatores que vão preenchendo esse copo aí, né, cara? Vão enchendo esse copo. É uma displasia troclear, é uma frouxidão ligamentar, é uma patela alta, né, cara? É uma fraqueza generalizada e por aí De certa vai. Então, forma, é realmente, multifatorial. é multifatorial, não Não tem tem como jeito, você né? falar assim, ah, ele luxou a patela porque ele tem a tróclea rasa. Não é só isso. Sim. uhum. Ele precisa ter uma série de fatores que dão match um com o outro ali e que vai fazer essa luxação. A gente está tentando colocar um pouco de número nesses matches, né? Que é um estudo que agora a gente vai começar a desenvolver, né, Lucas? Se quiser falar um pouco Exato. da mediação. Antes disso, acho que vale a pena a gente fazer esse histórico para chegar no Na ensaio mediação, né? clínico, para Ensaio falar clínico. do ensaio clínico, obviamente. Né? E é interessante, né, Pinfa? Porque assim, cara, você tem diversos fatores, né, cara? Diversos fatores. E aí eu sempre me perguntei assim, falei, cara, o mecanismo de lesão é tão parecido quanto, ou igual, à lesão de LCA. Uhum. É o valgo, cadeia estética fechada, joelho semifletido, né? E por que alguns pacientes luxam a patela e outros lesam LCA, né? Uma coisa que fica na minha cabeça, assim, parece besta, né? Uma pergunta besta, assim, mas, de fato, né, assim, e aí, se você parar para pensar, só os fatores anatômicos, será que influenciam de fato? Tem outro estudo que é bem interessante, que foi mais ou menos na mesma linha de, por exemplo, de alterações de imagem em dor lombar, né? Uhum. Então, ele viu alterações de imagem em pessoas que luxam a patela e quem não luxa. E, Uhum. basicamente, cara, a gente tem na literatura, por exemplo, um padrão de profundidade da trópia, que quando você vê na realidade, as pessoas que não luxam, você faz essa tomografia, você tem uma alta variabilidade. Você tem pessoas que não luxaram a patela, que nunca luxaram, não luxam a patela, que tem displasia troclear, por exemplo, Uhum. né? E não luxaram. E por que tem uns que luxam, outros não? Então fica aquela coisa, isso sei lá, fica matutando na cabeça, assim, né? E só é um comentário interessante, né? Porque se a gente falar do mesmo mecanismo para duas, três lesões diferentes, é muito importante a gente entender por que que machucou o LCA e não fez uma instabilidade, ou o inverso, né? Então, se a Sim, gente pensar no mesmo mecanismo para tanta lesão, falar assim, o que que define que vai para uma direção ou para outra, né? Em relação a exato. porque a gente está realmente falando da tensão máxima do tecido num mecanismo específico. Então, acho que isso são perguntas que realmente valem muito a pena a gente destrinchar um pouquinho, né? Perfeito, perfeito. E o que o Pinho falou é verdade, né? Da questão da dorsiflexão, né? Que os pacientes têm uma diminuição também, né? Mas, mais uma vez, pode ser consequência, não causa, né? Uhum. Nosso estudo não infere causalidade, né? Nosso estudo é transversal, né? Sim, sim, perfeito. E aí, a gente foi numa linha assim, agora a gente falou um pouco do processo de fisioterapia, né, de tratamento, Isso. porque esse tema ele é tão interessante que assim, a gente fica no mecanismo, Uhum. nos fatores, né, mas assim, a ideia do Lucas de tratamento, do ensaio clínico para fazer com os pacientes, ela vem exatamente
daquela situação que é jogada para a patelofemoral, que é eu preciso fortalecer musculatura de quadril e quadríceps. É melhor eu fazer esse protocolo juntando quadril e quadríceps, ou eu consigo somente de um trabalho de quadríceps resolver esse problema, né? Uhum. E aí, Lucas, pode dar É continuidade isso aí. aqui ao teu ensaio clínico. Perfeito. E aí você pega esses estudos, né, como que a gente falou, né, assim, são revisões narrativas muitas vezes, ou mesmo consciência especialista que falam, não, vamos trabalhar quadril e quadríceps, né, então abdutores, rotadores laterais, né, e o quadríceps, porque primeiro, o mecanismo de lesão é oval, isso é um Uhum. ponto. Segundo, funciona para dor patolofemoral. Logo, deve funcionar para luxação. Só que a gente não pode fazer essa translação, essa associação direta, né, de uma doença para outra. Por incrível que pareça, né, por mais besta que pareça, por mais que estejam na mesma articulação, são patologias diferentes, com queixas diferentes dos pacientes. Eu fiz uma brincadeira. A gente tinha estudos, por exemplo, com dor patolofemoral e com luxação. Então, eu comparei essas cohorts, né? Os desfechos eram os mesmos, né? Então, dor ao esforço, Leishon, Kujala, né? E comparei. Cara, eles são basicamente iguais em questões funcionais, mas por razões diferentes. Os Uhum. pacientes com luxação, por incrível que pareça, têm muito menos dor que os pacientes com dor patolofemoral, né? E aí, hoje a gente sabe que tem outros fatores, né? Outros motivos que não articulação, que não cartilagem para doer, né? Isso é uma coisa que você fala muito bem, o Rafael fala muito bem também, né? Mas, O e é que faz o isso, paciente buscar o tratamento de instabilidade não é o mesmo motivo do paciente buscar o tratamento para dor por dor patolofemoral. patolofemoral, Perfeito. exatamente. Por mais que tenha o mesmo impacto. E aí a gente foi, né? Falou assim, bom, então vamos testar, né? Vamos fazer um ensaio clínico comparando o fortalecimento combinado de quadril e quadríceps versus um fortalecimento isolado de quadríceps, Uhum. né? E vamos resumir, né? A gente fez um estudo com desfecho primário em 8 semanas, né? Um follow-up aí de 48 semanas e tudo, mas a gente não encontrou diferença entre os grupos, né? Uhum. Há sim uma tendência lá para a quarta semana, favorável, por exemplo, ao grupo do fortalecimento combinado de quadril e quadríceps, mas que não bate nenhuma significância estatística e nenhuma significância clínica para nenhum Uhum. desfecho, nem desfecho primário. A gente fez até um monte de cálculo de poder para ver se tinha diferença ou não. Cara, não tem diferença entre o fortalecimento combinado e o isolado do quadríceps. Assim, o tamanho de efeito moderado, né, e talvez assim bata uma significância clínica para dor, mas isso a gente já sabe, Uhum. né? E talvez esteja muito mais relacionado com o volume de exercício, com o efeito hipoalgésico do exercício, do que propriamente com qualquer alteração de estabilidade, qualquer mudança em valgo dinâmico, qualquer outra mudança nesse sentido, né? E aí, tudo bem, publicamos esse artigo, né, Pinfield, recentemente, um estudo aí que tem 40 pacientes, né, um N baixo e tudo mais. A gente até tomou cuidado nas conclusões e falou assim, olha, foi um cálculo amostral que a gente fez, a gente seguiu o cálculo amostral, mas assim, é um N baixo, né, 40 pacientes. Apesar de ser o segundo estudo o maior N, né, na literatura. Então, eu acho que não sei se é o primeiro ou o segundo estudo da É o literatura segundo, o com do Toby. o do Toube é o primeiro, mas é É, o estudo que tem comparação de grupos com tratamento, não tem estudo na não tem, literatura. exato. Porque é E difícil de fazer. Se você não tiver um ambulatório que gira em torno disso, e aí, agradecimento ao Dr. Rogério, sempre, o Rogerinho, claro, querido Rogerinho Carvalho, a gente já não tem como fazer. Se você Uhum. não tiver um cara, um chefe do ambulatório que topa fazer esse trabalho, a gente não tem como fazer. Então, sim, fica na dependência do chefe do ambulatório. E o Rogerinho sempre abraçou as causas e é um cara fantástico para fazer isso, né? verdade. Então, esse estudo, ele vai ser publicado agora, está na Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, né? Isso. É uma revista que faz esse estudo de translação, né? Então, o protocolo que vai sair aí. E o mais interessante é que, assim, não é porque não teve diferença entre os grupos, a gente não precisa excluir que não se faça quadril, a Uhum. musculatura de quadril exercício, a gente tem que fazer os dois juntos, é importante. A gente só queria ter certeza que, assim, é o quadril que é necessário fazer o quadril, senão o paciente não melhora? Não, não é, né? Uhum. O quadríceps tem uma relevância muito grande Muito grande. Ó. nesses pacientes, né? E, E aí a e é gente interessante, né, fazendo Pinfield? mais ou menos isso, né, Desculpa. Lucas? Sim, sim, é interessante, Pinfield, assim, porque se a gente pensa em simplicidade de tratamento, em fazer com que esse paciente tenha uma aderência, né? E é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, viu, Fusal, também, é a questão dos aspectos socioeconômico-culturais do país, Uhum. né?
A gente se pauta muito em literatura europeia, norte-americana, mas a gente sabe que as condições socioeconômicas, elas são diferentes. Uhum. E é isso que a gente vai abordar no próximo trabalho, que são esses follow-ups que a gente pegou dos pacientes de Legal. luxação, né? Então, tudo bem, a gente fez um protocolo, estabeleceu, mostrou bonitinho com foto, descreveu de acordo com o TIDIA, tá tudo muito bem descrito como foi evoluído, né? Mas se é um protocolo que, de repente, esse paciente ele não consegue aderir, ele é falho. Eu falhei em algum momento, né? Perfeito. E aí você pega um paciente, por exemplo, a gente está falando de São Paulo, né? Uma baita metrópole. Então, um cara que quer tomar 1h30, 2 horas para ir ao trabalho e voltar. 2 para ir, 2 para voltar. Um cara que trabalha, de repente, 10, 12 horas por dia, né? E é muito fácil eu falar assim, cara, vai fazer exercício. Trabalha isso aqui, ó. Mas eu estou ignorando o aspecto fundamental, que é o aspecto sociocultural, socioeconômico, né? Uhum. Esse cara, ele tem um problema, que ele tem que trabalhar pra caramba, né? Tem que se desdobrar, às vezes chega em casa, né? Vamos falar de mulheres aí que cuidam dos filhos, né? Que tem que cuidar da casa, são mãe solo, né? Então é um problema que a gente tem que incluir no nosso dia a dia, na nossa prática, né? E E você tem... esse tema, ele é importante porque, assim, é um tema que está sendo levantado nos congressos agora, se há uma representabilidade, se a tua amostra realmente representa a população de uma certa forma, né? Eu sempre falo para os meus alunos no curso de pesquisa, que a gente estava no último congresso agora de tendinopatia, lá na Espanha, e teve um estudo de um autor britânico que ele fala: a amostra que eu tenho na Inglaterra não representa a população da Inglaterra. Uhum. Ele fez esse estudo e falou: não é representativo. Imagina no Brasil. Mas falou assim: como que você vai pegar um estudo e que gera essas discussões, né? Eles falam assim: mas o teu paciente tem dor. Fala, meu paciente tem dor. Se ele pega 2 ônibus para chegar no hospital, para fazer o tratamento, ele volta para casa com 2 ônibus, o teu no estado X dos Estados Unidos, talvez ele está na cidadezinha, ele nem pega ônibus, ele vai direto para a clínica da universidade e volta. A representação da sua amostra, não que a gente tem que só ficar focado nisso, mas ela tem que, pelo menos, ser levada em consideração na hora da gente tentar translacionar esses estudos diretamente para a prática. Uhum. A nossa amostra no Brasil, ela é totalmente diferente da amostra populacional de alguns locais. Eu concordo com o Lucas. E nós estamos tentando ver esses parâmetros socioeconômicos, o que interfere mais, qual é a característica desses pacientes, levando em consideração a parte sociocultural. Legal. Deixa eu só aproveitar, Lucas, falar um pouquinho Claro. essa característica da população do estudo que vocês conseguiram fazer, desde a tradução, né? Acho que até a parte do ensaio clínico, foram todos maiores de 18 anos? Não, a gente teve menores também. Teve menores também. Pegamos 16 anos. Sim, porque o que eu pensei aqui também é um pouco nisso, né? Quando a gente vai fazer um trabalho desse de ensaio clínico, de ter uma população que já está adaptada, vamos pensar assim, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o paciente que tem essa instabilidade é aquela pessoa que a patela sai do lugar, ela não se desespera mais, ela mesma coloca com a mão, né? E aí tem uma sequência de ações e consequências e até as atividades dela já são adaptadas, né? Perfeito. E aí É o que eu isso aí. fico pensando é no parâmetro que a gente tem de baseline, uma coisa é o adolescente, né, que está se adaptando àquela situação, está com medo de fazer uma atividade, já não faz a educação física, por exemplo, ou, né, tá com aquele brace o dia inteiro, né, que não segura nada, mas ele está lá, e aí várias consequências, uma fase de adaptação e uma fase já adaptada, né? Então, acho que são detalhes específicos que não sei o quanto que vocês conseguem trazer nos estudos de vocês para realmente ter essa diferença do tratamento, abordagem, da especificidade do desfecho em si, né? Perfeito, perfeito. E é isso, né? Assim, a gente via, e é uma coisa que eu falo com... A gente conversou com o Toby também, né? Ao longo do ensaio clínico, a gente começou a estabelecer algumas coisas e a gente viu o seguinte: o paciente está tão ferrado, coitado, há tanto tempo, com esses pacientes mais velhos, né? Está tão acostumado a conviver com aquilo, e para ele o que melhorar, tá lindo, Uhum. tá ótimo, né? Então você via os pacientes que faziam tratamento por 1 mês, 2 meses, né? Você tinha esses cortes no tempo de avaliação, a percepção dele de melhora era absurdamente alta. Ter um cara que vinha com um score, por exemplo, sei lá, um NPI de 100 e poucos, caia para 30, 20. Isso, só para contextualizar, né, é menos de 10% do questionário,
né? Tá. Então ele estava de 50% de acometimento para 10%, Uhum. né? Aí você vê, você acha que em um mês esse cara ganhou força suficiente para estabilizar essa patela? Uhum. É claro que não. E aí essa percepção é perigosa para esse paciente. Se a gente não estabelecer alguns critérios, falar assim, olha, legal, que melhorou, perfeito, ótimo. Vamos com calma que a gente não terminou o tratamento. E é uma doença crônica, Uhum. né? Então, de repente, ânsia, esse cara fala, pô, agora eu tô bem, vou fazer um monte de coisa, vou fazer isso, aquilo e tal, né? E aí isso talvez prejudique um pouquinho, né? Até na questão das recidivas, né? E tudo mais, né? Mas só para completar o que eu estava falando do protocolo, né? Desculpa, quando você tem um protocolo mais curto, por exemplo, que é o do quadríceps, por exemplo, é claro, a gente não está excluindo quadril e quadríceps, mas como são iguais, né, os Uhum. protocolos, quando você tem um protocolo mais curto e mais simples, é mais fácil que esse paciente tenha uma aderência e que faça e reproduza por mais um tempo, né? E assim, permaneça tratando, né? Até o estudo futuro aí do Johnny é justamente pegar esses pacientes agora no follow-up de 5 anos e ver, cara, se você manteve por esse tempo todo o exercício, não manteve, aí fazer um comparativo, claro, quantitativo em quem manteve e quem não manteve, mas parar nisso é chover no molhado, né? Uhum. Para mim é claro que quem manteve exercício vai estar melhor funcionalmente. A grande questão é, cara, quem manteve? Por que que manteve? E quem Uhum. não manteve? Por quê? E aí entram sim os aspectos socioeconômicos, aspectos culturais e o discurso do paciente, que entra a Uhum. parte qualitativa, que eu acho bem interessante, né? Legal. Que é um paciente que não está acostumado a fazer atividade física. Uhum. Exatamente pelo que você comentou antes, pelo histórico de luxação ser precoce, esse paciente ele ainda escuta de muitos ortopedistas assim, olha, você não pode fazer mais nada. Então, a gente tem pacientes de 16 anos que ele fala assim, eu estou proibida de fazer qualquer esporte. Uhum. Pronto, você já colocou na cabeça do paciente, da mãe desse paciente, geralmente são leigos, Uhum. algo que a mãe e o pai colocam uma certa proteção na cabeça do filho, algo que assim, olha, você não pode fazer isso, não brinca na escola disso, não saia correndo. A criança ela fica num estado de superproteção ali, e a criança também num estado mais de resistência a fazer alguma atividade, né? Por nem sorte, vamos falar assim. E aí o Rafael, que entende bem dessa área, se fosse um caso de paciente que essas lesões tivesse uma relação com dor muito forte, você teria um paciente muito complexo de se trabalhar. Porque Uhum. imagina, você tem um paciente que tem uma super proteção para não fazer atividade, uma cinesiofobia em si, para se fazer, e com dor, é complicado se trabalhar esse tipo de paciente. É um paciente que ele não se ajuda, ele tem medo de fazer tudo, ele é leigo, né? E é o que mais a gente encontra. É o paciente Sim. que ele é cortado e podado a fazer qualquer atividade logo no início. E também é um paciente que sabe que não vai fazer fisioterapia a vida inteira. E aí, como fazer esse paciente se interessar por uma atividade física que não Uhum. seja no início atlética, que não seja uma coisa esportiva, porque ele vai ter medo, ele vai ter essa luxação, e como fazer ele se interessar por algo que é um treinamento de resistência, né? Uhum. Então, como eu sou a verdade, quanto menos no início, é melhor para ele poder fazer até em casa. Uhum. E se você pega esse paciente, ainda bem que não tem muita dor, porque pega um paciente desse que vem trabalhando 10 horas por dia, e ele vem, pega 3 ônibus para fazer o ensaio clínico nosso. Você tem tanto viés na avaliação de dor desse paciente que é muito complicado de você ter uma resposta precisa, né? Então, é um tipo de paciente. A adesão ao tratamento é o principal ponto de interrogação nosso. E Perfeito. tem umas coisas até que a gente, né, nem concebe. A gente teve um encontro ao vivo fim de semana recente, a gravação aqui, e aí um dos alunos trouxe um caso de uma paciente que evoluiu com dor crônica pós-operatória, deixaram ela um mês e meio com um bracing com a perna totalmente esticada, ela não ganhou amplitude, né, ficou com uma limitação de flexão, e ela tinha muito medo de se movimentar assim, e era uma pessoa nova, acho que ela tinha 25 anos, morava num prédio sem elevador, ela largou a faculdade, ou trancou a faculdade, estava fazendo faculdade e trabalhando, ela pediu demissão do emprego e largou a faculdade porque ela não conseguia sair de casa. Uhum. Né? A gente olha a repercussão funcional de um caso assim e pensa que, poxa, uma pessoa, um adolescente, uma criança que teve uma luxação patelar, pensa em todas as consequências advindas disso, né? Exatamente. Uma menina, por exemplo, que putz, não dá carga ali numa época crucial que vai formar a maturidade do esqueleto dela pro resto da vida,
é uma pessoa que não, né, vai, enfim, vai se afastar muitas vezes de atividades e não vai ter aquele repertório todo por medo justamente de se movimentar, e faz sentido, né? Faz Uhum. sentido esse medo justamente porque, putz, sai do lugar, tem evidência, sai do lugar, o profissional de saúde reforça que tem que tomar cuidado mesmo, né? Então, é uma E o, cadeia de eventos, é, assim. É uma e, coisa o, e, bem o, e interessante. o peso que tem a orientação, né? Com certeza. Mal dada ou bem dada, ou as duas atuam bem, mas a má orientação, esse paciente jovem, ela é danosa. Com certeza. Se a gente pensar que a nossa população, aí eu não estou falando dos 10% que vão ser atendidos numa clínica super top particular, que os pais têm uma outra condição, não. A nossa população em geral, se você falar para a mãe e o pai de uma criança de 16 anos que não pode fazer nada, é muito sério. Você vai ver que essa criança não vai fazer nada. Os Uhum. pais não vão permitir. Então, essa má orientação ela é danosa, é muito crítica. É muito contraintuitivo, né, do senso comum, assim, você fala assim, cara, se luxou a patela, mexe. Tá machucado? Mexe. Uhum. Não imobiliza. Né? É contraintuitivo, né, cara? Só que a gente não pode só ir por achar, por intuição, ou por percepção, né? Tem uma literatura, né, para se basear. Por mais que na área não haja, você vai montando, assim, né, a literatura que vai te dar o suporte para a prática clínica, né? E eu acho bem interessante quando a gente olha, né, o ensaio clínico de vocês, ele principalmente focou num fator dinâmico, vamos pensar assim, né? E a gente, ao mesmo tempo a gente sabe que as cirurgias que acontecem, eles também fazem esse bloqueio mecânico e não necessariamente isso faz com que tenha um sucesso. Então é uma cirurgia extremamente agressiva que literalmente ele vai restringir e vai ficar mais limitante, né? Então, assim, o resultado final de uma cirurgia também não é uma coisa interessante, né? Sim, Então, não, Fukuzal, eu penso nisso, cara. Eu penso assim, cara, você tem uma patela que desde a infância ela corre lateralmente, ela só tem troca lateral, essa menina. Não tem essa menina, né? Tal. Só tem faceta lateral da patela, que é o Iberg 3 e 4. Aí uhum, você medializa essa patela para correr centralizada ali na troca. Cara, na minha cabeça, assim, mecanicamente, não vai dar certo, exato. sabe? Não, se é uma faceta desse tamanho, medial, deste tamanho lateral, só tem região lateral do côndilo, cara, não pode dar certo. E é interessante usar assim, ó, até falar em termos de orientação, você pega e consenso de especialistas, o único tópico que é 100% de consenso, assim, né, você, primeiro episódio de luxação, na ausência de qualquer fragmento osteocondral, de corpo livre, tratamento conservador. Uhum, Eu recebia muitos pacientes que falavam assim, cara, mas o médico falou só para fazer fisioterapia aqui, mas não vai dar certo, que ele vai operar mesmo, mas só para testar para descarga de consciência. Esse paciente, na minha opinião, já sai numa desvantagem essa absurda. Ele já está na cabeça, essa porcaria não vai funcionar, né? Então, mas vamos lá, né? Mas vamos lá, vamos lá. é, E aí você paga assim, cara, qual que é a principal cirurgia que é feita hoje em dia? Reconstrução do ligamento para femoral medial. Qual o uhum, principal fator para luxação, fator anatômico? Displasia troclear. Quem faz trocoplastia? Cara, eu te falo dois caras aí que fazem no mundo, né? uhum. Então ninguém mexe cirurgicamente no principal fator, né? Quer dizer, ninguém não, poucas pessoas. Não, e a própria pós-cirúrgico, eu já peguei alguns, são pós-cirúrgicos complexos, né? Então, assim, fica longe de ficar 80%. Então, você fica naquela questão não operada, com alguns receios, ou numa situação pós-cirúrgica restrita, né? Então, ganhar amplitude é demorado, é dolorido, é muito chato todo esse processo. Então, assim, são duas moedas muito desgastantes para qualquer pessoa que passa por isso, né? Sim, Então, sim, sim. todo esse impacto aí ele acaba sendo extremamente relevante, né? E até colocando um ponto do que você falou em relação à população, que provavelmente deve ser uma particularidade do estudo por ter atendido mais população do SUS, tem muito essa questão do fator contextual, né? Como a gente tem visto hoje nos estudos, como eu sempre brinco, né? Você está lá anos sem tratamento ou numa fila de espera. O primeiro fisioterapeuta que aparece é sempre o melhor fisioterapeuta, né? Porque chegou a vez dele. Então, esse momento eu acho que é importante de entender como isso é relevante, e eu acho que entra dentro dessas particularidades dos países, que essa realidade ela não é aquela falada num paper, né? Então, acho que esse estudo sobre equidade, as questões socioeconômicas e afins, elas são estudos que estão ganhando força, né? A gente está fazendo um de telereabilitação também, super interessante, porque normalmente é o que vocês falaram, não se representa a população
e a gente transfere um estudo inglês para o Brasil, né? Um estudo europeu para o Brasil, em várias situações que são realidades extremamente diferentes. E na hora que a pessoa lê, ela também não consegue perceber que aquela realidade é muito diferente da dela. Então, como que eu transfiro? Né? Então, todos esses achados, assim, têm uma grande complexidade, né? Mas acho que indo nessa direção, a gente pode ir até para o último estudo que ainda não saiu, que é o de mediação, para entender um pouquinho quais são as hipóteses dentro de tudo isso. Perfeito, Fusawa. Então, a gente estava até escrevendo ele hoje, assim, fiz toda a análise estatística, né? E olha que interessante, né? Esse estudo de mediação, ele vem meio que para corroborar os achados aí do ensaio clínico, né? Então, a gente colocou lá os scores patológicos como variáveis dependentes, né? Então, né, o delta melhora, né? Então, a diferença entre o pré e pós. E a gente queria saber o seguinte, falou assim, cara, a gente fez esse programa de fortalecimento muscular, de quadril e quadríceps, né? Será que cada grupo muscular, qual grupo muscular ali que a gente trabalhou, já que os dois grupos melhoraram, os dois grupos melhoraram não só a questão funcional, mas a força também. Então, por mais que eu não tenha trabalhado quadril, que nem flexores de quadril, os caras ganharam força e não trabalharam. E isso fala a favor de um tratamento sedentário. Enfim. Então, a gente fez lá como mediadores, por exemplo, os músculos trabalhados no protocolo. Extensores de quadril, abdutores, rotadores laterais e quadríceps. Pegamos o delta desses músculos, né? E no fim, lá o desfecho, o Leishon, o Jala e o Norwich. Então, a gente fez cada modelo ali, né? E como confundidor, a gente colocou os episódios de luxação ao longo do tratamento. Ora, se esse cara luxou mais vezes ao tratamento, ele pode ter sido, né, prevenido aí, né? Pode ter sido evitado que ele ganhasse força muscular, então ele pode ter piorado por conta dos episódios de luxação e não que ele não ganhou força, né? Então a gente colocou isso como um confundidor. Bom, resumo da ópera. Nos 3 desfechos, só o Norwich foi significante. Leishon e Pujala, nenhum mediador mediu essa melhora. Uhum. Né? Isso a gente já vê para a dor patolofemoral, e aí isso fala também a favor do seguinte, talvez Leishon e Pujala não sejam tão sensíveis assim para essa população. Uhum. Né? Com relação ao Norwich, de todos os mediadores, só o quadríceps, uma mediação indireta pelo quadríceps, foi responsável pela melhora do Norwich, ou seja, nem abdutor, nem rotador lateral, nem extensor de quadril foi responsável por mediar a melhora funcional. O quadríceps, sim. O quadríceps ele foi responsável por mediar a melhora funcional, uma relação inversamente proporcional, que faz todo sentido. Então, quanto maior o quadríceps, maior a força do quadríceps, menor o score do Norwich, e menor o score do Norwich, melhor a função desse paciente. Né? E o que é legal, cara, é que esse modelo ele foi teve um R quadrado de 0,26, ou seja, ele explica 26% da melhora da função. Uhum. Pô, numa doença que tem alterações anatômicas, comportamento sedentário, questões socioeconômicas, um monte de coisa junto. Um músculo ser responsável por 26% da melhora, cara, é isso que eu vou focar na reabilitação, é isso que eu tenho que focar. Né? Ele é o principal. Ó, primeira mão, hein? Nem publicamos esse estudo. Esse estudo ainda, a gente tinha a ideia até no início de fazer o ensaio clínico. A ideia inicial era essa, cara, a gente precisa saber quantos % é responsável. Se tiver como fazer isso, naquela época a gente não tinha, agora a gente já sabe como se fazer, né? Mas essa ideia de porcentagem é bacana. Essa ideia é bem bacana de se fazer. Ainda vai sair, esse trabalho ainda vai sair. Tá saindo. Eu acho que assim, com esses achados, eu acho que tem uma parte de bastidor também, que é aquela parte que ele falou que nunca sai no paper, que é você contar um pouco dos desafios de atender essas pessoas, Lucas. Porque eu acho que assim, Perfeito. o foco do quadríceps, como vocês estão falando, ele é um foco super interessante, porém, com certeza não é aquela coisa do tipo, vamos usar ângulo de proteção, não é uma coisa tão preto no branco assim, de como que faz e não é tão bonitinho, né? Então, pensar que uma pessoa tem medo de dobrar aquele joelho, porque sabe que pode luxar, e todas as questões, como é que tá, né, aquele joelho em si, fala um pouquinho, acho que, desse bastidor do desafio de atender essa população, de alguns percalços aí em relação aos atendimentos. Acho que aquela parte que realmente a gente tem, normalmente, dificuldade de colocar num paper, mas que eu acho extremamente relevante, principalmente para os clínicos, né? Perfeito. Mas é isso. Tinha pacientes que tinham medo assim absurdo de mexer aqui de joelho, apreensão, né? Os pacientes eles têm apreensão. Adolescentes, que também já não é mais tranquilo, não é tão tranquilo de lidar, né? Exato. E aí tinha várias coisas. Assim, os pacientes chamam para mim e falam assim: olha, já é difícil, Fusal, por exemplo, estabelecer o que é luxação com esses pacientes. Uhum. Né?
eles vinham muitas vezes do ortopedista, tipo, olha, quantos episódios vocês tiveram de luxação? Ah, uns 20. Cara, 20 episódios? 20 episódios. Falei, não, peraí. Quantas vezes o seu joelho saiu do lugar que você precisou ir no PS da ortopedia para alguém colocar no lugar, ou você mesmo esticou o joelho, precisou dar um tapa na patela e voltar para o lugar? Ah, não, isso foi só uma vez. Uhum. Então foi só um episódio. E isso muda a terapêutica. Uhum. Porque 20 episódios, não tenho dúvida que é cirúrgico, na parada conservador. E um Exato. episódio é conservador, né? Uhum. Então tinha esse problema também, né? Então, eu tinha muitas vezes conversar com os pacientes. Eu estava dentro dos consultórios também, falando, não, cara, você colocou 20 episódios aí, mas não é 20 episódios. Ó, pergunta assim. Puta, é verdade, foi só um episódio. Então tem Uhum. isso. A grande questão é que os pacientes eles têm o sinal do J invertido, né? Então, a Sim. patela meio que subluxa ali, né? Vai para a lateral durante a extensão final. Então, muitos tinham medo de fazer essa extensão completa, uma cadeia cinética aberta, né? Não dá por esses caras na cadeia extensora de cara, esses caras também sentem dor, né? Então, de repente, a gente começou um trabalho meio que adaptativo aí com elástico, né? Uma resistência variada, né? Só pensando em ensinar esse paciente a fazer esse exercício, fazer essa contração para depois colocar esse cara para fazer o fortalecimento muscular, né? E aí, dentro desse percalço também, tinha até paciente, por exemplo, chegou a desmaiar na sessão de terapia porque não tinha comido, cara. Aquilo que a gente falou, né? O cara passou o dia inteiro fora, sem comer, o cara se deslocou por uma distância enorme de São Paulo, um baita calor e tal. E Do foi... nada eu vejo, cara, a pessoa lá quase desmaiando no agachamento. Eu falei, não, pelo amor de Deus, para, deita aqui na maca, né? Então, realmente são percalços. Teve casos também, né, que, assim, são tristes, né, de eu pegar e nosso trabalho também tem avaliação de qualidade de vida. Né? A gente Uhum. pegou o RUCOL, né, aspectos psicológicos. De eu olhar, por exemplo, uma adolescente que vem com capuz e casaco num calor de 30 e poucos graus de São Paulo, e aí eu olho simplesmente lá, quanto que sua vida faz sentido? Nada. Né? Eu falo, putz, caramba, né? Chamei a mãe e falei, olha, vem cá, tô percebendo isso, conversa. Nossa, realmente, minha filha, poxa, fica trancada o dia inteiro no quarto lá, caramba, não sai do quarto e tal. Então a gente pega a gente como fisioterapeuta, a gente está mais tempo com os pacientes, né? A gente pega essas coisas. Claro que eu não sou psicólogo, né, para diagnosticar nada, mas a gente consegue ter um mínimo de conhecimento e encaminhar essa adolescente que está sofrendo, né, cara? Está sofrendo uma depressão, né, com um quadro ruim aí, né? Mas perfeito, perfeito. E aí eu vou fazer uma pergunta, assim, né? Como todo filho da santa e cria do Brick, por que que, não sei se vocês já pensaram, né? Acho que a primeira das coisas que eu pensaria seria na isquemia, né? Na restrição de fluxo parcial, para entender, porque dentro dessa situação, essa dificuldade, toda essa fobia, até questões relacionadas ao foco e dor, né? Eu acho que seria uma estratégia. Não sei se isso já foi pensado ou não, né? E aí, como a gente está nos momentos finais, aí eu acho que é interessante falar um pouquinho de caminhos futuros, né? Acho que vocês já falaram de algumas outras pesquisas, mas fazer um fechamento aí cada um. Perfeito. A gente pensou nisso, sim, e pensou também na estimulação. Tá, perfeito. E a gente fez um ensaio clínico com estimulação, Aham. e também está para sair, a gente finalizou já fez estatística, né? Quer que eu adiante, Pinfa? Adianta ou não adianta aí o resultado? Não, deixa aí não Deixa, precisa. tá Deixa, bom. deixa, vai Sem sair ainda. spoiler, sem spoiler, né? Esse ainda Sem tem spoiler, que sem sair, spoiler. deixa A sair. gente a gente censura na edição aqui. É. Isso. Esse é um ensaio clínico maior até do que esse que a gente fez. A gente tem 59 pacientes, 58 Legal. pacientes, desculpa, envolvidos, né, e tal, assim. E aí, vou dar spoiler que não aguento. Depois vocês cortam. Cara, não deu diferença em usar eletroestimulação, não, né? E são Uhum. pacientes mais crônicos, né? De repente, no primeiro episódio, não aconteceu ali, né? Aham. Enfim. É Mas aí é porque, isso. Desculpa. não, porque quando faz essas pesquisas, querendo ou não, a primeira pergunta, a primeira resposta que a gente quer resolve alguma coisa para não luxar de novo? Essa que é a pergunta. Mas é tão difícil de avaliar isso, porque você tem que ficar fazendo follow-up do cara um tempão, porque como você saber se ele vai luxar ou não? Um ano, Então, né? o desfecho primário não pode ser a recidiva. Aham. Como Sim. você vai fazer desfecho com recidiva? Não dá. Uhum. Então, a gente não tem a resposta futura desse trabalho. Agora que nós vamos fazer uma de follow-up de 4 anos, nós vamos fazer esse Sim, follow-up. sim. Aí, Uhum. mas vocês entendem que o desfecho primário, que seria o clínico, fala assim, tá, mas resolve, ele vai luxar de novo ou não? Não, não é bem assim. Não dá para saber Sim, se ele vai sim. luxar de novo ou não. Uhum. Perfeito. E você me perguntou com relação a
futuros, né, Fusão? Acho que falta muita coisa ainda. Não tem nem consenso, cara. O que é tratamento conservador? Tem muito estudo que coloca um tratamento conservador uso de brace. A gente sabe que não vai mudar nada, né? Tem estudos, por exemplo, você não tem consenso se imobiliza ou não imobiliza após o primeiro episódio, né? Então, eu imobilizo, deixo o cara imobilizado por um tempo, e o que isso vai trazer de benefício para esse cara? Será que eu consigo, de fato, cicatrizar esse ligamento patelofemoral medial? E se for para pensar, ele está mais tenso a extensão, né? E aí faz sentido imobilizar ou não faz sentido, né? Então, eu acho que tem muita coisa ainda, tipo de protocolo, tempo de duração, né? Um outro estudo também que a gente fez, a gente comparou o final do protocolo, os caras ganharam força de quadríceps, beleza. Quando a gente compara, depois de 2 meses de tratamento, com sedentários, eles têm ainda 25% de déficit do principal músculo, que é o mediador da melhora, né? E a percepção deles é maior. Então, acho que são essas respostas que a gente tem que dar na literatura, né? Imobiliza, não imobiliza, qual o melhor protocolo, por quanto tempo, o que fazemos depois, porque são pacientes que têm uma lesão crônica, e na minha opinião, na minha cabeça, é igual diabetes e hipertensão, se você não tratar uma hora, você vai ter uma recidiva, vai ter um problema por conta disso. Enfim, acho que tem muito caminho ainda dentro da luxação patelar para ser respondido. Espero que respondamos, né, Pinfa? Alguns. Opa, Ainda estamos aí bem para que isso. vocês são novos, né? E aí dá para fazer bastante coisa ainda. Então, com Ainda certeza, dá. Exato. tô com vontade para fazer o fechamento aí do tema. Então, é uma linha de pesquisa, né, que a gente tem e vai desenvolvendo. Agora, no pós-doutorado do Lucas, para finalizar também, ele está se candidatando agora, pós-doc, estamos no processo de pedido, FAPESP e tal, e nós vamos ficar na patela também. Nós estamos ainda desenhando e vamos tentar trabalhar com fatores biopsicossociais também, envolvendo um pouco esses processos, né? Então, é um estudo mais a longo prazo que vai sair, mas linha de instabilidade não é fácil fazer, não. A gente vai fazer alguns, mas não é sempre que a gente vai conseguir fazer trabalho e vocês vão perceber que a literatura também não vai ter muitos estudos com isso. Na parte da fisioterapia. Na parte da medicina, da cirurgia ortopédica, sempre tem as inovações, as cirurgias mais novas, mas o quanto isso representa para o paciente depois é difícil de ver publicado. Muito complicado de fazer ensaio nessa linha, né? E aí, isso é mérito todo do Lucas. O Lucas é que, essa linha aí é basicamente do Lucas, eu falo. Do Rogério e do Né? Pinfa também, né? Se fossem vocês Aprendo, dois, né? aprendo bastante com o Lucas nessa área e a gente está sempre junto com os trabalhos e esses trabalhos a gente está começando a mandar para os congressos agora, né? E eles são bem aceitos porque não tem muito quem pesquisa com isso. E ao contrário das publicações, a gente tinha dificuldade de publicar esse trabalho porque, por incrível que pareça, as revistas não aceitam porque elas não têm apelo. Mas fala, cara, mas não tem apelo, mas porque não tem. Se não publicar um trabalho, como que vai ter apelo se um dia não publicar, né? Tem Então, muita revisão sistemática, né, Pinfa? tem muita revisão sistemática, mas não tem estudo. Tem estudo. É aquela coisa que vai crescendo as revisões sem crescer estudo Sem clínico. que ser estudo, Então, assim, exatamente. não tem nenhuma justificativa específica, né? Mas só para finalizar aí, para deixar o pessoal que está ouvindo, quem tiver interesse para ter um papo sobre isso, quiser saber mais, a gente está sempre à disposição aí, tá? Na universidade, nas redes sociais, pode chamar a gente está aberto a conversar e tem alguns alunos, a Juliana Guerra também, a Ju está tentando, vai fazer parte desse trabalho aqui com a gente, né? Do Lucas, do pós-doutorado do Lucas. Então, o laboratório está sempre aberto aí ao pessoal que tem interesse em estudar essa área também, tá? Perfeito. Acho que o maior chamado na dimensão hoje que a gente tem, né, acho que é pensar se as pessoas que tiverem acesso a essa população, né, e às vezes quiserem fazer um multicêntrico, quiser colaborar com as pesquisas, eu acho que esse é o poder realmente da pesquisa, né, porque a gente está falando de um único grande centro e alguns poucos médicos que provavelmente estão colaborando por aí. Então, a gente sabe que essa questão de achar os pacientes são muito difíceis, e conseguir fazer essa parceria sempre vai ajudar, né? Eu acho que são várias situações que de pouco em pouco vai se juntando, né? Acho que a gente vai fazendo um cenário mais interessante e se vamos pensar, grande centro de cada estado ou cidades específicas,
conseguiria fazer no mínimo um epidemiológico muito interessante, uma caracterização mais real, como a gente está falando. Então, acho que o grande chamado aqui seria de unir forças para conseguir ter mais dados e realmente entender essa população de uma forma que, como vocês falaram, antes de pensar só em intervenção, a gente também tem que pensar em entender até o que tem que investigar, né? Se não ficar fazendo, acho que a gente já sofreu isso em diversas condições musculoesqueléticas, né? E a complexidade da patolofemoral também, da instabilidade em si, né? Acaba entrando nisso, né? E óbvio, a gente vai deixar todos os links aí dos papers que eles citaram, né? De todas as publicações, para vocês poderem ler, né? E aí, conforme algumas coisas vão saindo aí, com certeza a gente vai continuar divulgando, tá? Então, fechando o episódio aí, Rafa, algum recado final aí? Não, acho que aqui é um daqueles episódios para a gente aprofundar mesmo, né? Conhecer. Essas linhas de pesquisa são muito legais, que elas vão sendo construídas ao longo do tempo e elas estão fazendo, né, parte da construção de conhecimento da área, assim. Sempre parece aquelas palestras magnas de evento de congresso, né? Que o professor vai apresentar e ele apresenta, na verdade, a história da área do conhecimento. Uhum. Assim, porque ela está sendo construída em tempo real, né? Então é muito legal ver e acompanhar, ansiosos aí pelos resultados desse estudo maior. E show de bola. Acho que tendo novos resultados, a gente pode apresentar aqui de novo, né? Trazer a discussão mais uma vez, que é sempre legal a gente continuar divulgando os achados e as linhas de pesquisa. De novo, prevalência baixa, mas com certeza, para quem atua no consultório, pega uma vez ou outra um paciente com essa condição, né? Então, acho que é super relevante. Muito bom. Lucas, por favor, fechamento aí. Perfeito, gente. Olha, só tenho a agradecer, né, o espaço de fala aí, que é bastante difícil, né, e vocês têm um alcance muito grande, né, o Sal e o Rafael aí. Então, agradeço muito aí. Os pacientes também agradecem a luxação patelar, né, ainda que seja uma doença que não é tão comum, né, acho que vale a pena investigar, né, como o Rafael disse, pinga um paciente ou outro aí no consultório, e é sempre bom ter literatura para embasar, né, para fortalecer essa questão da fisioterapia baseada em evidência mesmo, no machismo e na translação, assim, básica, né, de uma doença para outra sem ter esse embasamento. Então, muito obrigado de coração, Pinfield, por deve apresentar aos dois, né, o Leandro, o Rafael aí, por dar espaço de fala aí com relação à luxação patelar e aos nossos trabalhos. Muito bom, muito bom. Pinva, por favor, fica à vontade. Só agradecer os dois, ao Leandro e ao Rafa, obrigado pelo contato aí. Tem uma disposição, assim que sair coisas novas a gente leva, pode deixar, a gente quer divulgar, é bacana. Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Sempre. Muito bom, muito bom. A gente que agradece aí toda a produção. A gente é sempre muito importante ter alguém que abraça um tema assim dessa forma para conseguir continuar, né? Acho que é muito comum também os projetos acontecerem de forma muito pontual, depois eles não terem continuidade e aí fica só num campo da imaginação aí, esperando outras pessoas. E que bom que vocês também estão com o Toby, porque aí tem toda essa questão de estar com uma grande referência do assunto e tudo vai se divulgando de uma forma mais interessante, né? Então, nessa, o Brasil tem feito por várias outras vias esse aumento de campo de divulgação, graças a essas parcerias internacionais. O PINFA tem isso muito bem, o Lucas agora também. Então, acho que esse episódio vai ser muito relevante. Então, agradecer o tempo aí de todo mundo. Lucas, um prazer estar contigo aqui, um prazer em conhecê-lo. PINFA também. Rafa, Prazer foi meu, gente. um grande abraço para todo mundo. Valeu!